Amigos e amigas, saudações a você que nos acompanha aqui por este canal, a TV Cultura de Paracatu, e também pelo nosso canal no YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Unai. Saudações a você. E nosso programa Nada Mais Belo, que é semanal, a gente reflete sobre as riquezas da fé, a alegria de crer em Cristo, e a gente responde aqui as perguntas e também a gente reflete sobre a fé. Mas há aqui um livro que todos os católicos deveriam ter, que é esse que está aqui, Catecismo da Igreja Católica. Está vendo? Esse livro aqui é um livro importante para cada católico porque é a doutrina oficial da Igreja sobre muitas coisas. Então, ao invés da pessoa ouvir o que A, B, ou C ou D dizem, é melhor ir na fonte, não é? E então, o texto oficial do Catecismo é um texto de cabeceira para cada católico, para poder aprender mais sobre a fé católica, aprender mais sobre o que a Igreja pensa sobre alguns assuntos aí da atualidade, a doutrina oficial da Igreja sobre muitas coisas, né, que a gente tem. É um livro absolutamente indispensável. Se você não tem, adquira o seu. Inclusive, está na internet, gratuito, né? Quem quiser baixar. Se você gosta de ler no tablet ou no computador, é uma boa. Se você não gosta de ler, compra o livro físico aí para você fazer, né? Escrever assim, fazer anotações. De qualquer forma, é um livro que eu realmente recomendo a você. E todas as minhas respostas que eu dou aqui, em nosso programa, se baseiam justamente no catecismo. Porque aqui eu não vou dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu, mas eu vou falar aquilo que a Igreja ensina. Como hoje, a perguntinha que surgiu de um nosso ouvinte, telespectador, foi o que quer dizer Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Lá tem uma cadeira para ele sentar? E ele subiu aos céus, quer dizer o quê? Pois é, se você olhar aqui no nosso catecismo, você pega lá na página, por exemplo, na página não, no número 660 ali, onde fala sobre isso, você vai ver direitinho o que a Igreja diz, né? Na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem se encarnou foi o Filho, não foi? A segunda pessoa da Trindade. Ao se encarnar no seio de Maria, Jesus ganha algo que ele não tinha antes, que era a humanidade, já que Deus não é humano, mas ao se encarnar, Deus e Jesus acaba tendo uma humanidade, um corpo, né, como o nosso. Só que a linguagem que nós utilizamos são linguagens próprias nossas, para nós compreendermos. Assim, por exemplo, Deus fala assim, olha, na minha casa há muitas moradas. Não é que existem vários apartamentos lá não, no céu. Não. Mas nós compreendemos bem quando nós dizemos assim, olha, a minha casa há muitas moradas. Dá para entender, assim, que há assim, entre aspas, um espaço, um lugar lá para nós. Quando nós dizemos assim que Jesus subiu aos céus, esse subir aos céus não é que ele subiu assim, no sentido, né, daqui para cá e indo para cima assim, igual um foguete que vai na NASA, que vai para a Lua. Quer dizer que ele retornou para a vida, digamos assim, entre aspas, porque tudo que nós falamos em relação a Jesus, ele é sempre inadequado, que Deus é muito mais do que nossa linguagem, mas ele retorna de onde estava antes. Se na Trindade não há nenhuma relação de maior ou menor, porque não é mesmo Deus, não é maior, Deus Pai, não é maior do que o Filho, nem do que o Espírito Santo, ali não há uma graduação entre eles, né? Mas, sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, é o que a Igreja fala sobre o retorno de Jesus para aquilo que ele era antes, e ali aguardando, também aqui aguardando está entre aspas, porque é só para nós esse aguardando, porque Deus está fora do tempo, né? Aguardar quer dizer tempo, não é? Se você vai lá para o dentista,
vai ao dentista e você tem que esperar lá meia hora sentado, você aguarda, o tempo passa, sempre lá aguardando lá no salão, lá no banco, para poder ser atendido. Então, espera, então, aguardando aqui, entre aspas, para nossa compreensão, aguardando o dia do julgamento, é o dia da sua segunda vinda. Retornar, em outras palavras, ao que era antes, quer dizer que a missão dada por Deus Pai para ele foi cumprida. Se encarnar, pregar o Evangelho, ser morto, ressuscitar e depois retornar. Quer dizer que ele cumpriu a missão dada. Ou seja, houve a salvação do ser humano, e aí foi nos dada de graça a salvação, e agora somos nós que devemos agir, né? Porque a salvação de Deus ela é gratuita, mas exige que eu coloque, que eu dê a minha contribuição. Dessa maneira, ele retorna no sentido de que terminou a missão aqui. Voltou para o céu e aguarda, entre aspas, sempre assim, né? Porque aguarda o dia do juízo final. Lá não tem cadeira, sabe? Você fica assim, é o rei aqui, o outro de cá, não é assim. Isso é um modo humano, né? Como a gente tem aqui o rei, não sei de onde, senta no trono, né? Coroado. Isso aí são as linguagens nossas humanas. Mas para a gente entender melhor isso, a gente fala assim, ó, está assentado à direita de Deus Pai. Porque assim, né? É um modo que a gente tem de entender. Se nós fôssemos falar a linguagem de Deus, quem iria entender? Nós não iríamos entender. Porque a gente não tem capacidade de compreender aquilo que Deus é. Por isso, assim, a igreja usa essa linguagem que todos compreendem. Sentado à direita de Deus e que um dia virá julgar os vivos e os mortos. O tempo agora, então, de ação é agora para nós, para a gente poder conquistar esse prêmio que Deus já nos deu de graça. Então, retornar, subiu aos céus, a ascensão dele, quer dizer que ele já voltou. E agora aguarda aí o dia do julgamento final. E que nós não sabemos quando, né? Basicamente ninguém sabe. Se ele voltasse hoje, por exemplo, ou no tempo próximo, a gente vai saber. Quem estiver vivo até lá vai saber. Como nós não sabemos quando, a gente não tem nenhuma noção de como se dará isso. Como que vai ser exatamente isso. A gente tem essa noção dos filmes de Hollywood, né? Aquelas coisas apocalípticas, mas que a gente vê por aí, mas não tem nada a ver com aquilo que vai ser na realidade, já que o julgamento ainda está por acontecer. E só ele é o juiz, ninguém mais. Ninguém se arvora o direito de julgar as pessoas nem a si próprio, porque só diz o juiz. Então, isso quer dizer que Deus aguarda o tempo do reino que vai se completar. Nada mais belo é a reflexão sobre a fé, a grandeza e a beleza da fé revelada pouco a pouco, para que a gente possa compreender e amar mais. Até mais, até a próxima.